A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal. Capítulo 3. Agora você pode bem imaginar que muito antes disso, a notícia de que sua alma humana no continente de universo estava perdida haveria de chegar ao bom rei Shaddai, e que o gigante desertor chamado Diabolos, que já fora um dos servos de sua majestade, tinham, em rebelião contra o rei, feito questão de tomá-la para si. As informações foram levadas ao rei e relatadas detalhadamente. Primeiro, como Diabolos agiu sobre a alma humana, um povo simples e inocente, com artimanhas, sutilezas, mentiras e fraude. Como ele matara o nobre e valioso capitão, seu capitão Resistência, enquanto este estava sobre o portão com o restante dos líderes. Também, como o senhor inocente caiu morto de tristeza. Alguns dizem, ou ao ser envenenado com fétido hálito de pausa para lamentos, como dizem outros. Ao ouvir seu justo senhor e príncipe Shaddai ser tão ofendido pelos lábios de um diaboliano tão imundo quanto aquele patife de pausa para lamentos. Em seguida, o mensageiro contou que, após pausa para lamentos, fazer um curto discurso para os cidadãos no lugar de Diabolos, seu mestre, a inocente cidade, acreditando que o que era dito era verdade, com um único consentimento, abriu o portão dos ouvidos, o principal portão da sociedade, e permitiu que ele e seu grupo tomassem posse da maravilhosa cidade de alma humana. Ele também demonstrou como Diabolos tratara o senhor prefeito e o senhor registrador, ou seja, como ele lhes havia retirado da posição de poder e confiança. Além disso, contou também que o senhor vontade seja feita se transformara em um homem rebelde e traidor, o que também aconteceu com o senhor Mente, seu escriturário, além do fato de que os dois caminhavam pela cidade e ensinavam seus caminhos para os maus. O homem também falou que vontade seja feita fora colocado em uma posição de grande confiança, e particularmente que Diabolos havia entregado nas mãos de vontade seja feita todas as fortalezas de alma humana, e que o senhor afeição fora feita deputado de vontade seja feita em seus assuntos mais rebeldes. Sim, dizia o mensageiro, esse monstro, o senhor vontade seja feita, repudiara abertamente seu rei Shaddai, e havia entregado sua fé e jurado sua fidelidade a Diabolos. E também, disse o mensageiro, além de tudo isso, o novo rei, ou melhor, o tirano rebelde, estabeleceu seu próprio prefeito e registrador sobre a cidade de alma humana, que um dia foi maravilhosa, mas que agora perece. Para prefeito colocou o senhor Desejo, e para registrador o senhor Esqueço Bem, dois dos piores homens de alma humana. Esse fiel mensageiro também continuou e contou que tipo de deputados ele formara, e também que havia construído diversos fortes, torres e fortalezas em alma humana. Além disso, contou, e quase me esqueci, como Diabolos armara os cidadãos, para capacitá-los a resistir a Shaddai, seu rei, caso ele tentasse reduzi-los à sua antiga obediência. O portador de notícias não entregou essas informações em particular, e sim em tribunal aberto, para o rei e seu filho, altos senhores, capitães e nobres. Todos estavam lá para ouvir. No entanto, após terem escutado toda a história, maravilharia quem tivesse visto, se alguém pudesse estar lá para ver, tamanha tristeza e pesar, e contrição de espírito, que houve no meio de todos, ao pensar que a maravilhosa cidade de alma humana fora tomada. Apenas o rei e seu filho já tinham previsto tudo isso muito antes de providenciar um alívio para a alma humana. Embora não houvessem falado sobre o assunto com ninguém, ainda assim, como eles também compartilhavam no pesar sobre a miséria de alma humana, também lamentaram a perda de alma humana, e isso em voz alta. O rei disse claramente que isso lhe cortou o coração, e você pode ter certeza de que o filho sentiu o mesmo. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 6. Isso deu a todos a convicção de que eles tinham amor e compaixão pela maravilhosa alma humana. Bem, quando o rei e seu filho se retiraram para um aposento particular, conversaram sobre o que haviam combinado anteriormente. Ou seja, que a alma humana em dado momento se perderia, tão certo quanto seria recuperada. Recuperada, eu digo, de tal maneira que tanto o rei quanto o seu filho receberiam fama e glórias eternas pelo que fariam.
Após essa conversa, o filho de Shaddai, uma pessoa doce e graciosa, e que sempre teve grande afeição por aqueles que estavam aflitos, mas que nutria em seu coração uma inimizade mortal contra o Diabolos, porque ele foi designado para isso, e porque o homem ansiava sua coroa e glória, esse filho de Shaddai, apertando as mãos de seu pai, prometeu que seria seu servo para recuperar a alma humana. Manteve-se firme em sua decisão e não se arrependeria dela. Isaías 49:5, 1 Timóteo 1:15, Hebreus 13:14. O teor desse acordo era o seguinte, que em certo momento determinado por ambos, o filho do rei deveria passar por uma jornada no país do universo, e lá com justiça e equidade para promover a reconciliação com os loucos de alma humana. Ele deveria completar sua libertação de Diabolos e de sua tirania. Além disso, Emanuel decidiu organizar, no momento conveniente, uma guerra contra o gigante Diabolos, enquanto ele ainda possuísse a cidade de alma humana, e afirmou que iria, pela força de sua mão, retirá-lo de seu abrigo, seu ninho, e tomá-lo para si, para ser sua própria habitação. Depois de decidir isso, foi dada uma ordem ao secretário-chefe para que ele elaborasse um relato preciso sobre o que ficou determinado e para que o fizesse ser publicado em todos os cantos do reino de universo. Você pode, se assim desejar, ler em breve o resumo do seu conteúdo como segue. A todos os homens a quem interessar possa, o filho de Shaddai, o grande rei, está comprometido em aliança com seu pai a reconquistar a alma humana. Sim, e a colocá-la, por meio de seu amor incomparável, numa condição muito melhor e mais feliz do que estava antes de ser tomada por Diabolos. Então, esses papéis foram publicados em diversos lugares para o grande incômodo do tirano Diabolos, pois pensou ele, agora serei atacado e minha habitação será tomada de mim. No entanto, quando esse assunto, quero dizer, esse propósito entre rei e seu filho alcançou o tribunal pela primeira vez, quem pode dizer como os altos oficiais, os capitães e os nobres príncipes receberam a notícia? Primeiro, eles sussurraram uns para os outros e logo ela começou a se espalhar por todo o palácio do rei. Todos imaginando o glorioso projeto que estava em curso entre o rei e seu filho para a miserável cidade de alma humana. Sim, os cortesãos podiam fazer pouco pelo rei ou pelo reino, mas misturavam o que faziam com um som sobre o amor que o rei e seu filho sentiam pela cidade de alma humana. Os oficiais e os capitães e os príncipes não ficaram satisfeitos em guardar essa notícia no tribunal. E antes de os registros serem aperfeiçoados, eles mesmos foram espalhar a notícia em universo. Por fim, como eu disse, o assunto chegou aos ouvidos de Diabolos para seu grande descontentamento. Você pode pensar que o gigante se surpreenderia ao ouvir sobre tal esquema contra ele, mas após realizar alguns cálculos em sua mente, ele chegou a 4 conclusões. Primeiro, que as notícias, essas boas informações, se possível, deveriam ser mantidas longe dos ouvidos da cidade de alma humana, pois se soubessem que Shaddai, seu antigo rei, e Emanuel, seu filho, estavam planejando algo bom para a cidade de alma humana, perguntou ele, como poderia esperar a não ser que a alma humana inicie uma revolta contra minhas mãos e meu governo e volte para ele? Para cumprir esse objetivo, ele renova seus privilégios quando o Senhor vontade seja feita. Ele entrega a responsabilidade e ordens estritas de que deveria vigiar todos os portões da cidade dia e noite, principalmente os portões de ouvidos e olhos. Pois eu ouvi sobre um plano, disse ele, um plano para nos fazer traidores e para que a alma humana seja reduzida à sua antiga escravidão. Novamente. Espero que sejam histórias vãs, ele continuou. No entanto, não permita que tais notícias entrem em alma humana de forma alguma, a fim de que as pessoas não desanimem. Eu acredito, meu senhor, que essas notícias não são boas para você, assim como não são boas para mim. E pense que neste momento devemos usar nossa sabedoria e cuidado para cortarmos a cabeça de tais rumores que querem perturbar nosso povo. Portanto, meu senhor, desejo que você faça o que digo e coloque guardas fortes todos os dias em cada portão da cidade. Pare também, examine de onde vêm aqueles que querem se aproximar, não permitindo de maneira alguma que eles sejam aceitos em alma humana, a não ser que você tenha certeza de que são apoiadores de nosso excelente governo.
Eu ordeno também, disse Diabolos, que espiões caminhem continuamente por toda a cidade de alma humana e permita que tenham autoridade para eliminar e destruir qualquer um que eles percebam que está tramando contra nós, ou que possa tagarelar sobre o que Shaddai e Emanuel pretendem fazer. E foi isso, e isso foi feito conforme ordenado. Meu senhor, vontade seja feita, ouviu com atenção ao seu senhor e mestre, e seguiu prontamente suas ordens, e com toda a diligência que podia, afastou qualquer um que vinha de fora da cidade, ou que queria levar essas notícias para a alma humana. Segundo, feito isso, Diabolos, para deixar a alma humana mais segura possível, criou e impôs um novo juramento e um terrível acordo para os cidadãos, que eles nunca abandonassem ou seu governo, ou traíssem, ou tentassem alterar suas leis, e que pudessem ter, confessar, defender e reconhecê-lo como seu rei por direito, em oposição a todos que queriam, ou poderiam querer, por meio de qualquer pretexto, lei ou título, tomar posse da cidade de alma humana, pensando que Shaddai não poderia absolvê-los dessa aliança com a morte e acordo com o inferno. Isaías 28:15. A inocente alma humana não se assustou nem um pouco com esse monstruoso acordo, e assim como um pequeno peixe na boca de uma baleia, eles engoliram sem mastigar. Se ficaram incomodados com o novo acordo? Não. Eles começaram a gabar-se e orgulhar-se de sua corajosa fidelidade ao tirano, seu suposto rei, jurando que nunca trocariam de lugar ou abandonaria o seu antigo senhor por outro. Assim Diabolos rapidamente prendeu a alma humana. Terceiro, a inveja, no entanto, que nunca se acha forte o bastante, fez o homem dar o passo seguinte em direção à sua próxima façanha, que era, se possível, corromper ainda mais a cidade de alma humana. Então ele fez com que o senhor Imundice registrasse por escrito algumas palavras odiosas, indecentes e lascivas para serem colocadas sobre os portões do castelo, e deu permissão para seus súditos confiáveis em alma humana fazerem tudo que o apetite luxurioso os compelisse, e nenhum homem deveria contê-los ou controlá-los, sob o risco de provocar a insatisfação de seu príncipe. Ele fez isso pelas seguintes razões. 1. Para que a cidade de alma humana ficasse cada vez mais fraca e, portanto, mais incapaz de acreditar, de ter esperança ou de concordar com a verdade, caso as notícias sobre o plano para sua redenção a alcançassem. Pois a razão diz: quanto maior o pecado, menos espaço há para a esperança de obter misericórdia. 2. A segunda razão era a seguinte: talvez Emanuel, filho de Shaddai seu rei, ao ver os terríveis e profanos atos da cidade de alma humana, pudesse se arrepender de cumprir o pacto de redenção da cidade, ainda que o prometera. Ele sabia que Shaddai era santo e que seu filho Emanuel era santo. Sim, ele sabia por sua própria experiência terrível, pois, por sua iniquidade e pecado, Diabolos foi expulso das mais altas esferas. Portanto, o que seria mais óbvio para ele, a não ser concluir que, por causa do pecado, o mesmo aconteceria com a alma humana? No entanto, temendo que isso pudesse talvez não funcionar, ele elaborou mais um plano. Quarto, empenhar-se em convencer todos os corações de alma humana de que Shaddai estava preparando um exército para arruinar e depois destruir a cidade. Ele fez isso para antecipar-se a qualquer notícia capaz de chegar aos ouvidos deles sobre sua libertação, pois, pensou ele, se eu espalhar esses boatos, as notícias que chegarem depois serão engolidas por ele. Pois, o que mais a alma humana poderá dizer quando ouvirem sobre sua libertação, a não ser que o significado é que Shaddai quer destruí-los? Assim, ele convocou toda a cidade para o mercado e ali com uma língua enganadora falou com eles. Senhores, meus bons amigos, todos vocês são, como já sabem, meus súditos por direito, e cidadãos da maravilhosa cidade de alma humana. Sabem como tenho me comportado com vocês desde o primeiro dia até agora, e sabem qual liberdade, grandes privilégios vocês têm desfrutado debaixo de meu governo. Espero que para sua honra e também para a minha, e para seu contentamento e satisfação. Agora, minha maravilhosa alma humana, aí fora um barulho perturbador para a cidade. Desculpe se falo isso para o seu bem, pois eu recebi agora mesmo uma notícia de meu senhor Lúcifer, e ele possuía muita inteligência de que seu antigo rei Shaddai está preparando um exército para vir contra vocês,
para destruí-los, raiz e galhos. E isso, ó alma humana, é um motivo por eu ter chamado vocês até aqui, para alertá-los sobre o que é melhor ser feito. De minha parte, sou apenas um, e posso muito bem me virar sozinho, se eu procurasse minha própria proteção, deixando a alma humana em meio a todo o perigo. Mas meu coração está tão firmemente unido ao de vocês, e não quero deixá-los, que estou disposta a permanecer aqui e cair com vocês, até o último mal que vier sobre mim. O que vocês dizem, ó alma humana? Vocês agora abandonarão seu amigo ou ficarão do meu lado? Então, como um só homem e uma só voz, eles gritaram juntos: Deixe-o morrer a morte que não sofreremos. Então, novamente, falou Diabolos: É vão esperarmos clemência, pois esse rei não sabe como demonstrá-la. É verdade que talvez em sua primeira conversa conosco ele finja misericórdia e assim, com mais calma e menos confusão, tente se tornar novamente o mestre de alma humana. No entanto, o que quer que ele diga, não acredite em nenhuma palavra ou traço, pois tal linguagem é só para nos enganar e nos fazer de troféus de sua vitória impiedosa enquanto nadamos em nosso próprio sangue. Minha sugestão é de que decidamos, até o último dos homens, resistir e não acreditar nele de modo algum, pois por essa porta entrará toda a nossa ruína. Devemos, porém, estagnar nossa vida? Espero que vocês saibam mais sobre os rudimentos da política do que deixar que os tratem de modo tão miserável. Mas vamos supor que ele mereça, caso consiga que nos entreguemos receber um pouco de nossas vidas, ou da vida daqueles que são estranhos para a alma humana. Que bem isso faria a vocês, que são os chefes da cidade, principalmente a vocês, a quem eu escolhi, e cuja grandeza tem sido obtida por vocês durante todo o tempo em que foram fiéis a mim? E vamos supor mais uma vez que ele seja clemente com cada um de vocês. Tenho certeza de que ele trará sobre vocês a mesma escravidão sobre a qual estavam cativos antes, ou até pior. E que bem lhes trará sua própria vida? Será que com ele vocês viverão com a mesma satisfação de agora? Não, não. Estarão presos a leis que irão oprimi-los e obrigá-los a fazer, e que agora lhes é odioso. Eu estou ao lado de vocês, e vocês estão do meu. É melhor morrer como valentes do que viver como escravos desprezíveis. Mas eu digo, a vida de um escravo será considerada boa demais para a alma humana. Sangue, sangue, e nada além de sangue está em cada toque da trombeta de Shaddai contra a pobre alma humana. Orem, preocupem-se, ouço que ele está chegando em breve. Armem-se, pois agora que vocês têm oportunidade, eu posso ensinar-lhes alguns truques de guerra. Tenho uma armadura para vocês, feita por mim, e é suficiente para proteger a alma humana da cabeça aos pés. Vocês não serão feridos por tudo o que a força dele pode fazer, se mantiverem amarrada e bem presa. Venham, então, para o meu castelo. Sejam bem-vindos e preparem-se para a guerra. Há capacetes, peitorais, espadas e escudos, e isso lhes fará lutar como homens. Então Diabolos continuou: Em primeiro lugar, meu capacete, também chamado de testeira, é a esperança de ficar bem no final, sem importar que tipo de vida você viveu. É isso que eles usavam quando disseram que deveriam ter paz, mesmo a caminhar pela rebeldia de seus corações, para trazer desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Deuteronômio 29, verso 19. Essa é uma peça aprovada de armadura, e quem a tiver e conseguir mantê-la não será feito por flecha. E quem a tiver e conseguir mantê-la não será ferido por flecha, dardo, espada ou escudo algum. Por isso, mantenha-na no corpo e afastarão muitos golpes, minha alma humana. Em segundo lugar, meu peitoral é feito de ferro. Ele foi forjado em meu próprio país, e todos os meus soldados estão armados com ele. Em linguagem clara, é um coração duro, duro como ferro e tão sensível quanto uma pedra. Se vocês conseguirem usá-lo, a misericórdia não lhes alcançará e o julgamento não nos atemorizará. Apocalipse 9, verso 9. Portanto, essa é uma parte extremamente necessária da armadura para todos os que odeiam Shaddai e irão lutar contra ele sob meu comando.
Terceiro, minha espada é uma língua incendiada pelo fogo do inferno. Salmo 57, verso 4. E que pode se inclinar para falar contra Shaddai, seu filho, seus caminhos e seu povo. Salmo 64, verso 3. Usem-na, ela foi usada inúmeras vezes. Quem a empunhar e usá-la da mesma forma que eu usaria, nunca será conquistado por seu inimigo. Tiago, capítulo 3, versos do 3 ao 5. O quarto ponto é que meu escudo é a incredulidade, ou o questionamento sobre a verdade da palavra, ou de qualquer comentário sobre o julgamento que Shaddai determinou para os ímpios. Usem esse escudo. Muitos já tentaram contra ele, é verdade, e às vezes ele ficou danificado. Mas aqueles que escreveram sobre as guerras de Emanuel contra meus servos testemunharam que ele não pôde fazer muito por causa de sua incredulidade. Marcos capítulo 6, versículos do 5 ao 6. Agora, para usar minha arma corretamente, é necessário não acreditar nas coisas só porque são verdade, independentemente do tipo ou de quem quer que tenha falado. Se ele falar sobre julgamento, não dê ouvidos. Se ele falar sobre misericórdia, não dê ouvidos. Se ele prometer e jurar que fará apenas bem para a alma humana, não preste atenção no que foi falado. Questione tudo, pois é assim que se usa corretamente o escudo da incredulidade, e é assim que meus servos devem agir. Aquele que não me ama não passa de um inimigo para mim. Continuando seu discurso, Diablos acrescentou: em quinto lugar, outra parte ou peça de minha excelente armadura é um espírito calado, que não ora, um espírito que se recusa a clamar por misericórdia. Tenha certeza de usar isso, minha alma humana. O quê? Nunca peçam clemência se quiserem ser meus. Sei que vocês são homens resistentes e tenho certeza de que lhes equipei com o que há de melhor em armaduras. Portanto, que esteja longe de vocês o clamar a Shaddai por misericórdia. Além de tudo isso, tenho marretas, tições e morte, todas boas armas de mão e, como tais, poderão matar. Após equipar os homens com armaduras e armas, falou com eles usando palavras como estas: lembre-se de que sou seu rei por direito, e vocês fizeram um pacto e uma aliança de serem fiéis a mim e à minha causa. Digo de novo, lembre-se e mostre-se como homens fortes e valentes de alma humana. Recordem-se também da bondade de que sempre mostrei a vocês, e isso sem pedirem, concedi-lhes bens materiais. Portanto, as regalias, os privilégios, as imunidades, os benefícios e as honras que doei a vocês perdem de suas mãos como retorno à lealdade, meus ferozes homens de alma humana. E que melhor momento para mostrar essa lealdade do que quando outra pessoa quer tomar meu domínio sobre vocês? Mais uma palavra e eu encerrarei. O que podemos fazer a não ser nos manter firmes e superar esse ataque e crise? Acredito que em pouco tempo o mundo inteiro será nosso. E quando esse dia chegar, meus queridos, farei de vocês reis, príncipes e capitães. Que dias maravilhosos teremos então! Diablos, após armar e preparar seus servos e vassalos em alma humana contra seu bom e legítimo rei Shaddai, dobrou o número de guardas nos portões da cidade e dirigiu-se ao castelo, sua fortaleza. Seus vassalos também, a fim de mostrar sua boa vontade e suposta, mas ignóbil bravura, treinavam em suas armas todos os dias e ensinavam os truques de guerras uns para os outros. Também desafiava os inimigos e cantava os louvores de seu tirano, pensando que homens seriam se tudo chegasse a ponto de uma guerra entre Shaddai e seu rei.